Paizinho, nós queremos neste momento louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, declarar, Senhor, a tua santidade, a tua bondade, a tua beleza. Tu és santo, Senhor. Tu és o Salvador das nossas vidas. Nós dependemos de ti, carecemos, Senhor, da tua presença, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Senhor, nós queremos entronizar o teu nome, declarando que tudo que foi preparado está posto diante de ti, para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como o Senhor já planejou, aí no céu. Nós sabemos, reconhecemos, declaramos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então, nós queremos, em mais um dia, ó Pai, estar aqui como filhos que te amam e que são chamados segundo o teu propósito, para que o Senhor possa nos ensinar, nos exortar, nos trazer de volta, Senhor, ao centro da tua vontade, à centralidade de Cristo, a conhecer mais da tua palavra, do teu espírito, do que Jesus fez por nós. E que o Senhor possa nos reger em tudo, como mestre que és, como Senhor, como Salvador, como soberano, fiel, conselheiro, maravilhoso, Deus forte. Aleluia. Tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz. Ah, Senhor, nós queremos te apresentar a vida de cada uma das nossas 9 irmãs que estão lá presas naquele lugar, em consequências das suas más escolhas. Mas nós cremos que tu, Senhor, pagastes o preço pelas nossas más escolhas, pelas más escolhas das minhas irmãs. Então nós te pedimos, Senhor, liberta elas, Senhor, de todo pecado, de todas as amarras, de todo pensamento, de todo espírito contrário ao Espírito de Deus, que tenta dizê-las que é o fim. Pai, que elas achem um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Que a cada leitura que elas estão fazendo daquela palavra deixada para elas, do devocional, elas possam, Senhor, encontrar libertação, cura, redenção, transformação de vida para a glória do teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo. Que o Senhor desça sobre nós a sabedoria do alto descrita em Tiago 1, versículo 5. Que em nome de Jesus o Senhor nos conceda entendimento, discernimento da tua palavra e que o Senhor gere em nós o querer efetuar descrito em Filipenses 2,13, quando diz que o teu espírito gera em nós o querer efetuar. Gera em nós, Paizinho, esse querer e esse efetuar de praticar a tua palavra, de conhecer mais de ti, de viver de forma a glorificar o Senhor. Reconhecendo que a nossa única e suficiente regra de fé e prática é a palavra de Deus. E que hoje nós possamos aprender mais e praticar mais de ti. É assim que nós oramos, te agradecendo por tudo que tu tens feito na comunidade, nas nossas vidas, famílias. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero começar com vocês com a apreciação. No último encontro a gente falou um pouquinho sobre o devocional Oração e Arte. Quem lembra? Que Tata mencionou, que está fazendo, né? Eu mencionei que é uma das minhas paixões, que é esse aqui. E hoje eu quero que vocês olhem bem para essa tela. A gente apreciou Rembrandt da última vez. E dessa vez eu quero que vocês analisem essa tela. Alguém consegue me dizer que tela é essa? Se você conhece aí de arte, eu quero que você me conte o nome dessa tela, ou quem pintou essa tela, caso você tenha esse conhecimento, tá? O, o ruim é que vocês não vão conseguir ver os detalhes dessa tela. Ele tem trabalhadores em miniatura aqui durante toda essa rica construção. Ele tem aqui um grupo de pessoas que parecem ter uma condição muito boa financeira, servir a um rei, e ali eles estão todos fundamentando, construindo algo inclusive muito belo, muito digno de apreciação. Eu diria até muito grandioso. Porém, o fundamento no qual eles estão construindo é a areia. E perceba
agora eu quero colocar o seu olhar de forma treinada para o centro dessa construção. Você percebe o que está acontecendo com o centro? Ele está ruindo. Nabucodonosor, alguém colocou ali como a referência do rei, talvez. O autor, Peter Bruegel, ele não descreve em completude os nomes, ali a narração cristocêntrica, né? Mas dá o nome de Torre de Babel. E a gente vê que o foco que eu queria trazer dessa apreciação aqui para vocês é que tantas vezes, assim como essa imagem nos ilustra, nós estamos construindo coisas grandiosas, dignas de apreciação, mas sob um fundamento perecível, sob um fundamento que vai ruir. Em algum momento ele vai ruir. E essa apreciação artística. Ontem eu estava fazendo esse devocional, ontem não, anteontem eu estava fazendo esse devocional com minha filha, Madu, de 12 anos. E aí, quando ela trouxe a perspectiva, a narrativa do resumo que a gente faz ali, sempre uma conversação oral daquilo que ela entendeu, para trazer ali o contexto à luz da palavra de Deus, de forma teologicamente correta, né? Cristocêntrica. E ali ela dizia, mãe, somos nós. Tantas vezes a gente está construindo uma coisa tão grande, tão digna de apreciação, mas estamos indo na força do nosso braço, ou para um rei que não é o nosso rei Jesus, ou sobre um fundamento que não é a palavra de Deus, às vezes é um orgulho, é uma vaidade. E ali a gente passou quase que 3 horas conversando sobre isso. Como nós podemos facilmente ser ludibriados, enganados ali pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias vaidades. E eu queria iniciar com vocês meditando hoje sobre Gênesis, no capítulo 11, antes da gente entrar propriamente nesse estudo da nossa terceira pergunta, porque isso vai embasar o porquê de estarmos aqui todo sábado estudando o que nós estamos estudando. Por que eu e você estamos estudando a palavra de Deus? Porque eu e você estamos fazendo o catecismo de Westminster todo sábado. Porque eu e você estamos conhecendo a confissão de fé do Mevan. Por quê? Porque nós não queremos construir construções lindas, grandiosas, dignas de apreciação, que movam, movimentem muita gente, como a gente vai ver quem tivesse a oportunidade de apreciar essa tela, ainda que pelo Google, você coloca aí Peter Bruegel, a Torre de Babel, e aí você vai conseguir aproximar essa imagem, você vai conseguir ver os detalhes. Tinha muita gente envolvida nessa construção. E tantas vezes nós nos movemos e movemos outras pessoas, toda a nossa família, todo o nosso empresarial, toda a nossa comunidade de fé, porém sobre um fundamento que não é sólido, que não é Cristo. Então, essa reflexão, essa apreciação artística de hoje foi para nos levar a esse entendimento. Sob qual fundamento eu e você estamos construindo a nossa fé, a nossa vida familiar, a nossa vida empresarial, a nossa vida financeira? Sob qual fundamento eu e você estamos construindo? O convite de hoje com a nossa pergunta 3, que é: qual é a coisa principal que as escrituras nos ensinam? A gente vai entender que ele nos ensina e nos convida a crer corretamente acerca de Deus. A resposta da pergunta de hoje é: a coisa principal que as escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. E essa tela não poderia ter vindo para nós aqui em casa, no nosso devocional, em momento mais oportuno, porque ela nos leva a ver que, às vezes, a intenção pela qual nós estamos construindo algo não é correta. Ou, às vezes, a forma como nós estamos construindo algo não é correta. Ou, às vezes, o fundamento sobre o qual nós estamos construindo algo não é o correto. E a gente vai ver isso lá em Gênesis 11, quando a Bíblia diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná.
e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram: Eia, busquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Gente, esse texto é digno de um aprofundamento teológico gigantesco, que a gente não vai ter a oportunidade aqui nesse momento, mas depois eu sugiro, inclusive, que vocês peguem uma Bíblia de estudos, você vá para a nota de rodapé e vejam a explicação teológica de todo esse contexto do capítulo 11 de Gênesis. Ele traz, antes disso, uma direção muito clara de Deus. Deus havia dito ao seu povo: espalhem-se por toda a terra para pregação, para disseminação desse evangelho, da entrega do que Deus estava confiando a eles. Eram os descendentes de Noé. Havia uma necessidade de um repovoamento, havia uma necessidade daquele povo espalhar novamente e corretamente aquilo que Deus estava fazendo e havia feito sobre a terra, a limpeza que ele havia feito para que aquele povo não se profanasse. Só que aí o povo já nesse início ele se vale da unidade, da comunhão, onde o Senhor ordena bênçãos. A Bíblia descreve que na unidade, na comunhão, o Senhor ordena bênçãos. Eles se valem isso sobre um fundamento errado. Crescer o seu nome, como ele descreve, crescer o seu nome e não ser espalhado, ou seja, desobedecer uma ordem explícita de Deus. E aí você para refletir. Um povo que havia acabado de ser salvo de uma destruição, estava planejando novamente uma rebelião. E é por isso que a Bíblia é tão clara quando ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes não é um conhecimento que você já teve, é um conhecimento que você deixou de praticar. E aí você perece pela falta daquele conhecimento praticado. Talvez você até tenha um conhecimento teórico de muita coisa, mas quando você não coloca em prática, esses dias eu estava conversando com um irmão na porta de casa e ele disse: faz muito tempo, eu não lembro nem sobre o que era que ele estava me dizendo, que fazia muito tempo que ele não tinha feito e por isso ele não estava mais com aquela habilidade de antes. E aí eu disse: meu Deus, mas ele é especialista nisso. Eu não me recordo qual era o assunto em questão, mas ele era especialista naquilo e não conseguia mais ter a habilidade de fazê-lo com excelência, porque havia muito tempo que não praticava. E eu disse: isso é com tudo na nossa vida. Inclusive, no Evangelho, quando você. Ah, não, eu já li a Bíblia inteira. Eu conheço a Bíblia toda, eu já fiz um curso de teologia. Mas você não pratica aquilo que você viveu, você não está sendo transformado, você não é a nova criatura que se despe do seu antigo homem e coloca a nova roupagem. E para que nós possamos chegar a este lugar de ter. Porque vejam, eles tinham a unidade que era boa, eles tinham a mesma língua, eles conseguiam se comunicar, eles tinham uma construção ali em mente, algo grandioso em mente, só que eles estavam fazendo sob o fundamento errado, com a intenção errada, e isso fez com que o Senhor descesse e interrompesse aquela construção. Mas veja o que Deus deixa claro no versículo 6. O Senhor disse: Eis que o povo é um. Isso é bom. Eis que o povo é um. Todos têm uma mesma língua. Isso é bom. E isto é o que começam a fazer. Tem outras versões que dizem que ninguém poderá os parar se eles continuarem naquele lugar. Só o Senhor poderia parar aquele intente maligno, aquele intente ruim, aquele intente distorcido daquele povo. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, ainda que fosse para o mal e com uma base errada. Se Deus não intervisse, e por muitas vezes a gente diz: ah, se não vem pelo amor, vem pela dor. Minha gente, isso não é uma teologia bíblica.
Porém, veja como só o Senhor mesmo para nos tirar de um lugar de engano. Então, quando nós nos disponibilizamos ao agir de Deus, às vezes vai ter esse lugar pedagógico mesmo do Senhor nos arrancar, ainda que seja por uma dor, por um não, por um. É até aqui. Você pode ir nesse lugar de rebelião, nesse lugar de engano, nesse lugar de destrutivo para você mesmo até aqui. E agora eu te interrompo. Eu te dou um encontro, ainda que por meio de uma enfermidade, de uma perda, de um não, como ele deu para essa construção, porque o nosso Deus, se nós discernirmos, nós vamos aprender ao longo da pergunta de hoje, que se nós discernirmos espiritualmente, nós entenderemos a pedagogia de Deus em cada detalhe. Ele é um Deus relacional, ele é um Deus que deixa sinais em tudo que ele faz para que a gente consiga entender. E a prova maior disso é o quê? A Bíblia. A Bíblia é o manual que Deus deixou para ser conhecido. E agora aqui nós entramos propriamente na nossa pergunta 3 do catecismo, que diz o seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E eu quero que vocês reflitam. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? O que é que você acha aí? Eu já dei um spoiler no início da nossa conversa, mas eu quero ouvir com as suas palavras. Qual é a coisa principal que, quando você lê a Bíblia, quando você vai para um culto ou para a sua missa, qual é a coisa principal que as Escrituras, que a leitura da palavra ali te ensina? Me conta aí no chat, você vai me dizendo, que eu não consigo acompanhar aqui os comentários. Os caminhos e a vontade de Deus, a Tatá mencionou. Se mais alguém quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou beber minha água. Ainda estão cochilando as minhas irmãs. É, né? Todo mundo cochilando, precisa tomar um cafezinho. Eu ouvi a vozinha aí atrás dizendo, pensando, isso é muito bom, porque a Bíblia fala em Provérbios sobre o precipitado de lados. O amor, a Kelly disse, a Bíblia é um manual de vida, a Keila disse, e tudo isso tem verdades contidas, mas não são a verdade em completude, né? Que devemos crer nele, independente de. E aí o resto eu não consegui ler. Independente E do que acontecer. independente do que acontecer, bom, muito bom. Aí já começa a trazer um nível inicial de profundidade para a nossa conversa. A resposta que a nossa pergunta de hoje nos traz é a seguinte: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus. E o dever que Deus requer do homem. Porque muitas vezes nós paramos na primeira parte, o que o homem deve crer acerca de Deus. E aí nós mencionamos até no nosso último encontro sobre Ruth. E como naquele tempo do livro de Ruth, todos, não havia um rei sobre Israel, e todos faziam o que lhe achar, o que era aprazível, o que eles achavam ser corretos. Então, o que eles criam acerca de Deus não era aquilo que Deus dizia que eles deviam crer acerca de Deus, era o que eles achavam que era correto. Então, muitas das nossas respostas vão apontar para esse lugar. E o que o homem deve crer acerca de Deus é o que eu acho que me disseram, mas o que o homem deve crer acerca de Deus é o que está contido nas Escrituras. E o dever que Deus requer do homem não é o que uma doutrina nos diz, o que uma doutrina que não seja dos apóstolos, tá bom? Porque é o que a gente fala de doutrina dos apóstolos, que é a nossa regra de fé e prática, é o que Deus deixou no Novo Testamento ali através da igreja primitiva de Atos. Então essa doutrina deve ser seguida, a dos apóstolos. Mas doutrinas pessoais, doutrinas da sua casa, da sua família, das suas tradições, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não é sobre isso. O que o homem deve crer acerca de Deus está contido aqui. E o que Deus requer do homem não é o que você acha que é bom para o homem ou para Deus, é o que está contido aqui. E é por isso a importância de estudarmos essa palavra, de fazermos perguntas e respostas que tragam clareza, sistematização ao nosso estudo, para que você possa entender de forma prática como agir no seu dia a dia, como agir nos seus negócios, como agir na sua família, como agir na sua comunidade de fé, como ler as
Escrituras. Então, esse é o objetivo central dos nossos estudos, te dar ferramentas através da própria palavra de Deus e do Espírito Santo que nos rege, nos conduz até aqui, de como meditar e crer acerca de Deus, através das Escrituras, e de como você deve se portar, de qual o dever, de qual a postura, de qual a conduta que Deus espera de um cristão, de alguém que se diz cristão. Então, vamos para a nossa segunda-feira. Antes de ler a nossa segunda-feira, deixa eu só ler um trecho da nossa confissão, da nossa declaração de fé, que é justamente sobre o que nós devemos crer acerca de Deus. O artigo 2 da nossa declaração de fé, Mevan, ele diz assim: o nosso Deus trino. Alguém sabe o que é o Deus trino? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas da divindade ali descritas de forma prática, de forma atuante, como é essa atuação do mesmo Deus. O Deus é trino e uno, ele é um só. Só que como ele atua como Pai, como Filho e como Espírito Santo, tá? Isso a gente vai aprofundar mais em uma das perguntas que virão à frente. Mas ele diz o seguinte: nós cremos em um só Deus, eterno, santo e soberano, que subsiste em três pessoas distintas e inseparáveis: Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino é perfeito em amor, unidade e comunhão, sendo Ele mesmo a fonte de toda a vida, verdade e missão. Cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e o Senhor da história. Ele é quem sustenta e governa o universo segundo o conselho da sua vontade. Nada existe fora de sua soberania e sua ação redentora permeia a história inteira com propósito, graça e fidelidade. Tem um louvor que ele fala que costurou. Eu não vou saber nem a letra do louvor direito, porque eu sou péssima para louvor, mas ele diz que o véu que se rasgou, o sangue de Cristo costurou, que é o acesso, que é a ligadura de toda a história, para que a gente chegue à pessoa de Cristo que nos conecta, nos reconecta ao Pai. Depois eu vou compartilhar esse louvor com Tatá e ela compartilha no nosso próximo encontro, iniciando com ele. E aí ele diz assim: ele mesmo é a fonte de toda vida, verdade e missão. É o Criador de todas as coisas, sustentando e governando o universo segundo o conselho da sua vontade. Nada existe fora da sua soberania. E sua ação redentora permeia a história com propósito, graça e fidelidade. Afirmamos que a revelação do Deus Trino não é abstrata, mas é relacional e histórica. O Pai envia o Filho revela o Pai. O Espírito glorifica o Filho e conduz a igreja. Perceba, Deus Pai, o Criador de todas as coisas, ele envia o seu Filho porque ele sabia que eu e você, e nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo de hoje. Nós vamos ver que sem ele nada podemos fazer, e diante disso ele já tem um plano posto, preparado a ser acessado, ou seja, qual seja o Filho enviado para pagar o preço, para selar esse caminho vivo, verdadeiro, que nos reconectaria ao Pai. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz por esse caminho, porque sem o Espírito nós não iríamos por esse caminho. A gente faria como os irmãos da Torre de Babel. A gente seria salvo, redimidos, mas construiríamos para o nosso próprio prazer, os nossos próprios caminhos, sob fundamentos de areia. Então, o Espírito é quem conduz a igreja, o Espírito é quem glorifica o Filho em nós. A vida cristã, a missão da igreja e a esperança escatológica, ou seja, a volta de Jesus, estão enraizadas nessa comunhão da Trindade, do Deus Trino e Uno, na qual Deus se dá a conhecer e chama o seu povo a participar da sua obra do mundo. Então, como é que Deus nos dá a conhecer? A gente viu isso na nossa pergunta 2. Então, alunas aplicadas respondem. Como é que Deus se dá
a conhecer a mim. Isso aí, Larissa, lendo as Escrituras, a palavra de Deus, é sobre isso. Deus nos dá a conhecê-lo através das Escrituras, e é por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Nós somos convidadas, lendo a Bíblia, muito bem, Raquel, é isso. E nós somos convidadas por quem? Porque a gente já viu que sozinhos nós faríamos como os nossos irmãos da Torre de Babel. Nós iríamos construir para nós mesmos coisas grandiosas, contemplativas em nós mesmos, sob fundamentos errados, mas entendendo esse convite de participar da sua obra no mundo, o Espírito de Deus nos conduz a esse lugar de conhecer a palavra, de conhecer a Deus, de nos relacionarmos com Ele, e chegamos nesse ensino de hoje. A coisa principal que nós vamos conhecer nas Escrituras é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer de nós. Na segunda-feira, o autor começa assim, ó. Imagine um artista, por isso que a gente começou com a apreciação. Imagine um artista que trabalhou secretamente por meses no que será a maior de suas obras-primas. Todos estão ansiosos para ver o que ele fez. Finalmente chega o dia no qual o artista planeja mostrar a sua pintura. Uma multidão se ajunta no cômodo onde a pintura está, e ela está coberta por cortinas. No momento certo, um homem abre as cortinas e todos podem ver a pintura. O que estava escondido foi revelado. Revelar alguma coisa é fazer conhecido o que antes estava escondido. Veja, revelar alguma coisa é fazer conhecido o que antes estava escondido. A Bíblia revela como Deus é e o que ele requer do homem. Abra aí comigo em 1 Coríntios 2, do 7 ao 12, por favor. Quem achar pode ler para a gente, tá bom? Abrir o microfone e ler. 1 Coríntios quanto? 12? 1 Coríntios 2, do 7 ao 12. 2. Posso ler? Pode sim, pode ler, Larissa. Mas falamos da sabedoria de Deus em ministério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, vocês têm noção da preciosidade dessa palavra de 1 Coríntios 2? Ele está nos falando que a sabedoria de Deus, ela estava oculta, ela era um mistério. E Deus ordenou essa sabedoria antes dos séculos para a nossa glória, o que está descrito no versículo 7. Só que muitas vezes nós não acessamos isso. Porque lembra o que diz Tiago 1,5? Que aquele que não tem sabedoria peça a Deus e a todos dá livremente e de bom grado. Então há um lugar de sabedoria, há um lugar de conhecimento aqui, nessa escritura, que só de você ler e orar ao Espírito para que ele lhe faça discernir, você vai ser cheio dessa sabedoria. É por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós vemos senhorinhas que nunca estudaram nem o 2º grau, mas que são cheias de poder de Deus. Tem pessoas, como nós temos uma irmã da nossa comunidade de fé, que ela era índia,
foi ali por meio das missões alcançadas, e Deus a tomou como missionária, e ela não sabia ler, mas Deus deu a ela sabedoria para ler as Escrituras, e ela prega a palavra de Deus como ninguém. Há uma sabedoria oculta a ser revelada que os poderosos, como ele diz aqui no versículo, na parte B desse próprio não, no versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quando nós temos a sabedoria, nós discernimos pelo Espírito, a gente não condena por orgulho, por vaidade, por comparação, entende, por contenda. E ali ele revela a quem quer, a quem o busca em espírito e em verdade. O versículo 9 disse que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Gente, quando a gente viu como é que Deus diz que nós o amamos, não é de boca e em palavra. A Bíblia nos ensinou no nosso encontro passado que aqueles que o amam devem obedecer os seus mandamentos. Aqueles que o amam em espírito e verdade, como você o ama, quando você o ama em ação. Então, ele requer de nós mudança de vida. Ele quer que a gente conheça ele por meio da sua palavra, busque ele por meio do seu espírito, seja transformado por isso, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram. E aí ele diz: que Deus nos deu, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, os tesouros escondidos de Deus. Nós só vamos encontrar, conhecer nesse relacionamento, por meio da leitura da palavra, do relacionamento com o Espírito, em oração, em jejum, em intimidade com o Pai. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Eu acho incrível esse trecho aqui, porque quando você vai ver a vida de Paulo, Paulo era um cara que tinha um nível absurdo de sabedoria humana, mas ele diz que considerava aquelas coisas esterco, cocô de cavalo, de boi. Todas as vezes que eu penso nisso, eu fico, meu Deus do céu. Imagina, eu estudei 5 anos para a faculdade, 2 anos de especialização, mais 2 anos de outra especialização. Aí eu considero 10 anos da minha vida cocô, porque o conhecimento que Deus me revela é muito maior do que qualquer outro conhecimento. E ainda que eu precisasse perder alguns conhecimentos, que ele não perde, ele usa tudo, ele coopera tudo para o bem. Mas ainda que eu precisasse perder, você preferiria perder cocô ou tesouro? Cocô? Então, o que é considerado cocô? Esse conhecimento humano, vaidoso, orgulhoso, mas aquele conhecimento que vem de Deus, ele é precioso, ele vale mais do que qualquer outra coisa. E aí ele diz: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E eu vou descer um pouquinho para o 14. Eu li o 13 agora e eu vou ler o 14 e o 15 com vocês. Ora, o homem natural, ele compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o poder que há no relacionamento com Deus. O poder que há no relacionamento com as Escrituras, com o Espírito Santo de Deus. Ele nos faz discernir bem todas as coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, Tata. Fechou o microfone, mulher. Vocês me ouviram até onde? Perdoa. Você ia fazer fofoca minha. Eu disse assim, me responde especificamente você, porque é algo sobre esse lugar da sabedoria que às vezes a gente nunca parou para refletir. João. João era um vendedor de carros até João, meu dormir. irmão, gente, não o João apóstolo do Ah,
No livro João, de João, entendi. pastor João, ele era um vendedor de carros até 2 meses. No início da sua trajetória, ele era um vendedor de carro que vendia comum. E aí, após conhecer a Cristo, entender e discernir a palavra de Deus mesmo, o que Deus requer do homem, como a gente está aprendendo aqui hoje, o que a gente deve crer acerca de Deus, o que Deus requer do homem, a gente começou a viver segundo as Escrituras. Ele tinha um medo absurdo de ter filhos, por conta da questão financeira, de não conseguir prover, de não conseguir suprir as necessidades emocionais, financeiras, enfim. E aí, depois que nós começamos a conhecer as Escrituras, a gente viu que filhos eram heranças do Senhor, um presente que Ele dá àqueles que amam. Então, a gente liberou e disse: Senhor, se for da tua vontade para nós, o Senhor vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos forjando, e a gente está livre, a gente não vai mais impedir. A gente usava contraceptivo, enfim, usava tudo que podia usar para não ter no início. E aí, quando foi, logo em seguida, assim, a gente teve a Madu, e aí era muito medo de um segundo filho. E aí o João tinha receio de ter o segundo filho, porque agora eu já estou dando conta dessa, como é que eu vou dar? E eu disse: João, tu ainda está nas mesmas amarras. O Senhor foi aquele que nos proveu no primeiro. O que é que está acontecendo? Aí ele começou a descer nas Escrituras sobre esse tema específico. Lembre, o Senhor ele nos dá sabedoria sobre qualquer tema. A Bíblia ela tem ensinamento, instrução para tudo. E ali ele começou a clamar no Espírito, ao Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus é trino e uno, como nós já entendemos. Nosso Deus Pai, ele criou todas as coisas, ele é soberano, ele tem o domínio de tudo. Nosso Deus Filho foi suficiente para pagar o preço, para perdoar os nossos pecados, para nos dar acesso a esse relacionamento ao Deus Pai. E o nosso Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus trino e uno, ele gera em nós o querer efetuar segundo a sua vontade e nos ensina a discernir todas as coisas. E aí, ele começou a buscar no Senhor essa sabedoria, esse discernimento. Eu sei que ele começou a ter a confiança em Deus, só que veio a provação em meio a essa fé que estava sendo gerada por meio da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então ele começou a ter os três, ele até contou isso no domingo no nosso culto da comunidade. Ele começou a ter os 3 piores meses financeiros da vida dele. Eu grávida, a gente ali naquela mudança de casa e tudo, e ele, Senhor da glória, o Senhor me deu uma firme convicção. Como é que agora esse negócio está acontecendo comigo? E o Senhor dava a clareza, o silêncio de Deus, ele não dizia nada nesse tempo, porque era para ele mergulhar no conhecimento, na intimidade, nesse discernimento. E ali ele começou a conversar com Deus e o Senhor dizia: obedeça a princípios. E ele continuava dizimando, recebendo um salário mínimo, que na época era 1.100, algo assim. E aí ele, 3 meses, dizimando e ofertando ali naqueles 3 meses, de uma forma assim, milagrosa, porque ele fazia por fé e no final conseguia pagar as contas todas. Alguém que devia, alguém que ofertava, e ali 3 meses de muito sacrifício, mas de fé, de romper em fé, porque tinha discernido nas Escrituras o que Deus o que ele precisava crer acerca de Deus, que Deus era soberano o suficiente, que filhos eram herança, que Deus era provedor, e o dever que Deus requeria dele, que era a fidelidade, mesmo em meio a tempos difíceis, como uma das minhas irmãs colocou aqui no início, né? Que nós devemos crer, independente das circunstâncias. E ali, depois desses 3 meses de prova de fé de João, João começou a ter estratégias de vendas que não provinham da concessionária em si. O Senhor começou a dar a ele sabedoria, discernimento de como vender, de como falar, de como fazer, e ele começou a prosperar a tal ponto que no mesmo lugar que ele vendia carro a vida inteira, ele começou a ganhar 3 vezes mais daquilo que ele ganhava. Não do salário mínimo, tá? Ele ganhava ali o seu salário muito bom na época, só que nesses 3 meses foram meses de prova. Vamos supor, se ele ganhava na época 2x, ele passou a ganhar 6x. E foi o tempo da reforma que nós fizemos aqui em casa, que fizemos do zero. E foi o tempo que ele mais
ganhou dinheiro na vida, no trabalho, porque Deus sabia a necessidade para aquele tempo. Isso é sobre teoria da teologia da prosperidade? Não. Isso é sobre o que a Bíblia diz que nós devemos crer, que ele é suficiente no seu tempo de escassez, de dificuldade, no seu tempo de provisão. É sobre entender que Deus, ele é, a palavra dele é real em qualquer tempo que você esteja vivendo. E quando você passa a crer corretamente acerca de Deus e o dever que Deus requer de você, você vê Deus em cada detalhe da sua trajetória, seja ele de dificuldade ou de bonança. E ali, durante muitos meses, a gente estava até conversando sobre isso ontem com os meninos, que hoje ele não está mais nessa atuação, mas a gente dizendo para as crianças, em Deus, o João alcançou os melhores lugares no seu trabalho também. Então, se Deus requer de vocês, Maduzinha tem um sonho profissional, Estevão tem outros objetivos profissionais, e a gente dizendo, vocês podem ser o melhor naquilo que vocês fizerem para a glória de Deus, com o fundamento correto, com a base certa, fazendo de forma a glorificá-lo, vocês podem viver para a glória de Deus em todos os âmbitos das suas vidas, não somente numa vida pastoral, e a gente trazendo essa clareza a eles. Hoje, papai e mamãe vivem da vida ministerial, mas se Deus tiver algo diferente para vocês, vocês vão ser excelentes naquilo que vocês fizerem, como papai foi o melhor vendedor do Nordeste, do Brasil, terceiro durante um ranking gigantesco, e ali eles, meu Deus, do Brasil, de Maceió, o melhor vendedor, e aquela animação ali tomando conta para a glória de Deus, porque quando nós entendemos que as Escrituras nos ensinam o que nós devemos crer acerca de Deus, circunstância alguma vai mudar. Aonde você estiver, você vai entender o que você deve crer, que ele é fiel, que ele é suficiente, que ele é provedor, que ele tem o controle de todas as coisas, que o que ele diz em sua palavra é verdade. E o dever que ele requer de nós, uma postura de fidelidade, de obediência, de fé em meio a qualquer circunstância. Então, quando a gente leu aqui em 1 Coríntios 2, e a sabedoria de Deus, ela estava oculta e foi revelada, ela está revelada para mim e para você. Nós podemos acessar essa sabedoria por meio da palavra, por meio do Espírito, como a gente acabou de ver. E como disse o versículo 15 e 16, o que é espiritual vai discernir bem tudo, não é só as coisas espirituais, tudo, como vender, como casar, como tratar o outro, como servir a sua comunidade, como servir a sua cidade, como transformar o contexto social, político, qualquer situação, você vai discernir bem. É o que a Bíblia está nos dizendo nesses versículos que lemos. Então, o de segunda, ele continua dizendo assim, o que o versículo 7 diz que estava escondido? A sabedoria de Deus. No versículo 11, quem é o único que conhece os pensamentos de Deus? O próprio Espírito. Olhe para o versículo 10 para saber como nós podemos conhecer os pensamentos de Deus e a sua sabedoria escondida. O versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se relacionem com o Espírito Santo de Deus. Tenham uma intimidade com a palavra, um conhecimento da palavra, sem abandonar o Espírito de Deus em oração, clamando que o Espírito revele o que está descrito nas Escrituras, clamando que o Senhor venha conduzir a tua mente, os teus passos, para discernir, para entender bem todas as coisas. Na terça-feira, eu quero que vocês abram aí Jó 7, Tatá, e outra pessoa abre Romanos 11, 33, por favor. Jó 7 quanto, princesa? 7, 11, 7. 11, 11, 7. isso. Só engoliu 11. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Perscrutar, penetrar, romper, conhecer. Você consegue? Eu Oh, não consigo. oh, meu Deus.
o Espírito de Deus consegue e nos revela o Amém. que está ali disposto, posto para nosso conhecimento. Lembra que a gente viu que em Deuteronômio 29, que há o que está revelado e o que ainda está em oculto. E o que está em oculto para Deus, para a revelação no grande dia. E o que está posto na sua palavra. E nós vamos acessar por meio do seu Espírito. Agora eu quero que quem abriu Romanos 11:33, por favor, leia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Repete pausadamente esses versículos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deixo de lição de casa, inclusive, que vocês leiam, ouçam um louvor de Nívia Soares, que ele vai cantar. Isso aí, alguém já colocou, tem louvor desse. Ele vai cantar esse capítulo de Romanos 11. E ele vai falar ao nosso coração que é uma profundidade gigantesca. É insaciável, porque é uma fonte inesgotável. Há uma profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, do conhecimento de Deus, que são insondáveis. Os juízos dele, não dá para eu e você tentar fazer justiça própria. Eles são inescrutáveis, eles são inacessíveis, muitas vezes incompreendidos por uma mente humana. Então, nós precisamos de quem para poder acessar esse lugar? Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus. O versículo 34 diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aí o versículo 35 diz: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, quando nós tivermos esse lugar de conhecimento, de sabedoria em algum âmbito da nossa vida, que a gente possa se recordar desse capítulo, que a gente possa entender que por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre, em nome de Jesus. E aí, ao ler esses dois versículos, nós percebemos que há mistérios de Deus que são insondáveis. E o texto diz assim: Deus teve que revelar a si mesmo para nós, para que pudéssemos, em algum momento, saber como ele é. Deus é tão maior do que nós somos que nunca conseguiríamos conhecê-lo por nós mesmos. Sozinhos, nunca conheceríamos a Deus para sermos salvos. O conhecimento de Deus permaneceria escondido para sempre. Deus é tão amável e bom que ele deseja que o conheçamos para que possamos amá-lo e gozá-lo eternamente, que foi a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus nos deu a Bíblia para nos revelar todas as coisas sobre ele que nunca conheceríamos de outra maneira. Qual é a nossa segunda pergunta? Qual a nossa regra de fé e prática? A Bíblia contida no Antigo e no Novo Testamento. Ela é suficiente para nos revelar ali a nossa regra de fé e prática. Vocês estão vendo que todo o texto ele vai nos relembrar as perguntas 1 e 2 do catecismo, né? Pergunta 1, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pergunta 2, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e gozá-lo para sempre? A palavra de Deus que se acha nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e gozá-lo para sempre. E agora
ele está nos ensinando qual é a coisa principal que essas escrituras no Antigo e no Novo Testamento nos ensinam. E a gente está aprendendo que a coisa principal que as escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus. Vocês vão desconstruir o que você creu acerca de Deus até hoje, pelo que sua mãe, sua avó, seu menino, seu avô diziam, pelo que a cidade, pelo que o lugar que você ouviu na internet, nisso, naquilo, lhe diziam. Não. A Bíblia vai lhe dar o alicerce, o fundamento correto do que você deve crer acerca de Deus e do dever que Deus requer de mim e de você, enquanto cristãos. Uma das razões mais importantes para conhecermos o que a Bíblia diz é para que creiamos no que é verdade sobre Deus. Muitas pessoas, mesmo cristãos, acreditam em coisas sobre Deus que não estão corretas de jeito nenhum. A única forma de se ter certeza de que o que nós acreditamos sobre Deus é a verdade é ter certeza de que o que nós acreditamos sobre Deus vem da Bíblia. Nós vimos em um dos nossos estudos que a palavra de Deus, abram aí comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, para a gente relembrar o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus e a sua suficiência. Quem abrir, por favor, leia do versículo 14 até o versículo 16. Pere, é 2 Timóteo quanto? Capítulo 3, versículo 14 ao 16. Tá bom. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vocês percebem? Timóteo um menino que é ensinado por sua avó, Lomice. A palavra não está dizendo para ele permanecer nos ensinos da mãe e da avó, apesar de serem extremamente presentes e intercessoras do seu ministério. Ela diz para ele permanecer nos ensinos das Sagradas Escrituras. Timóteo, ele tinha um pai que era grego, ele não professava a mesma fé. Então, com toda certeza, ele tinha também ensinos do seu pai. Mas o que a palavra pede que ele persevere é no ensino das Sagradas Escrituras. Porque esse ensino das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras, é que podem fazer dele sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. E a Escritura continua dizendo que ela é toda divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que Timóteo, para que eu, para que você, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. A gente já viu que todos pecaram e destituídos da glória estão, que não há nenhum dom perfeito que a gente consiga fazer sozinho. Então, é o Deus Trino que a gente começou lendo aqui na nossa declaração de fé, nosso Deus Trino, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da consumação do sacrifício de Cristo, que faz com que nós chegamos a esse caminho de acessar a Deus e a sua vontade e pratiquemos aqui, para ser esse sal da terra e luz do mundo que nós lemos na nossa declaração de fé, que está enraizada na nossa comunhão trinitária do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, para que Deus nos dê a conhecer e nos chame a participar da sua obra no mundo. Então, sem o sacrifício de Cristo, sem a pessoa, nós não conseguiríamos fazer a vontade de Deus nessa terra. E aí, por meio desse conhecimento das Escrituras e por meio do relacionamento com o Espírito Santo de Deus,
nós vamos sendo vestidos da nova criatura, despidos da velha criatura, e nós podemos, assim como Timóteo, permanecer no ensino das Sagradas Escrituras, sendo instruídos, sendo exortados, sendo corrigidos por meio dessas Escrituras, para que nós sejamos perfeitos em Cristo Jesus, na prática do que a palavra nos ensina a fazê-lo conhecido a este mundo. Então, voltando para o nosso textinho, ele diz o seguinte: sozinhos nós nunca conheceríamos a Deus para sermos salvos. O conhecimento dele permaneceria escondido. Ele deseja que o conheçamos para que possamos amá-lo e gozá-lo eternamente, como a gente já viu. Deus nos deu a Bíblia para nos revelar todas as coisas sobre ele que nunca conheceríamos de outra maneira. Então, a única forma de se ter certeza de que o que nós acreditamos sobre Deus é verdade é ter a certeza de que o que acreditamos sobre Deus vem de onde? Da Bíblia. Quarta-feira, abram aí comigo, por favor, em Romanos 7:7 e Gálatas 3:22. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum adendo, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu queria, que eu estava aqui calada aguardando. Conta. Eu vou fazer uma conexão com algo que tem no livro no Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele fala sobre esse tema. Ele tem algo que eu acho muito especial, tem nesse devocional também, Malha, que você estava, que ele fala assim, Deus se revela mesmo mais para algumas pessoas que para outras pessoas. E aí essa primeira afirmação, né, eu fiquei, oxe, então ele tem os filhos preferidos mesmo, mas que gente! E aí ele continua e ele traz uma analogia que para mim fez muito sentido, né? Que é essa analogia de, olha, realmente o sol nasce para todos, a sabedoria está aqui disponível para todos. Então o sol está lá e ele nasce para todos. Só que como um espelho, ele traz essa analogia dele, né, no livro. Como um espelho, ele reflete a luz conforme está mais ou menos polido, conforme está mais ou menos, a qualidade do material está mais ou menos preservada. E o que é que ele quer dizer com isso, né? Que nós, enquanto novas criaturas, quanto mais a gente fizer a nossa reforma íntima, quanto mais a gente estiver sendo lapidado pela palavra de Deus, mais a gente vai se tornar esse espelho que é capaz de refletir bem a luz do sol, que está disponível de fato para todos. Então, mais a gente vai poder discernir, que é sobre o que está fazendo, né? A gente tá discutindo tanto aqui, a gente vai poder acessar tanto e cada vez mais esse discernimento do Espírito Santo. A gente vai ficar mais sensível, essa acho que é a palavra, né? Mais sensível à palavra de Deus. Então, quanto mais a gente for polindo esse espelho, mais a gente fica sensível às revelações do Espírito Santo. Então, essa analogia do C.S. Lewis para mim faz todo sentido. E aí, quanto mais a gente deixa o nosso espelho ficar sujo, seja sujo do mundo, seja sujo dos nossos próprios erros, mais a gente vai refletindo menos sobre essa palavra. Usar essa conexão aqui de linguística para vocês. Espero ter servido, mas para mim fez todo sentido essa analogia. Foi muito, trouxe muita lucidez para mim. Para trazer a centralidade bíblica daquilo que você acabou de descrever, a gente vê em Gálatas, capítulo 5, as obras da carne e as obras do espírito. Esse espelho pode muito bem ser a mesma analogia da obra carnal e espiritual. Então, quando ele diz aqui no versículo 16 de Gálatas 5, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da vossa carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele vai descrever o que é obra da carne, o que é obra do espírito, e você vê que o espelho sujo nada mais é do que uma vida na carne, das obras da carne. E aí, quando você vai limpando, renunciando, despindo-se do velho homem,
você vai limpando esse espelho, não no sentido da força do seu braço, de agora meu espelho está limpo, eu consigo. Não. Aí o espírito que vai reluzir, ele vai. Lembre-se, a luz é de quem? Do sol. Então, a luz do sol, o espírito, ele vai ter a liberalidade para aparecer, porque antes as obras da carne estavam impedindo que a luz do espírito fosse vista, fosse refletida aqui na Terra, porque o objetivo é que a luz do sol venha, bate e reflita. A gente vai ser só o espelhinho ali sujo ou o espelhinho limpo. Se eu estou na obra da carne, lembre-se, você é o espelho, você não é a luz. Você é só um espelho. Ou você está limpo e você entende que não é sobre você, mas que a luz de Cristo vem, bate e reflete. Por exemplo, Madu está sentada aqui ao meu lado. Então, vou simular que essa luz aqui que está em cima de mim é a luz do sol. Ela vai bater em mim, que sou o espelho, e vai reluzir para ela. Mas se o meu espelho estiver sujo, ela vai reluzir, que vai ficar aqui mesmo, parada aqui. Lembra da analogia que a gente fez também da usina hidrelétrica? Da mesma forma. Então, nós precisamos ser espelhos limpos, nós precisamos andar pelo Espírito e não pela carne, para que essa palavra, para que essa luz, para que essa presença do Espírito Santo, ela bata e reflita em nós e através de nós. Em nós e através de nós, em nome de Jesus, tá? Alguém falou alguma coisa aí nos versículos, tá? Eita, nos comentários. Não? Tá bom. Só eu Então, vamos falei, lá. você falou de Maduro, disse que era a princesa da titia. Um beijo pra princesa. Mas foi só as colegas colocando todos os versículos aqui, viu? Ah, tá, entendi. Então, vamos ler Romanos 7:7 e Gálatas 3:22, por favor, para a nossa quarta-feira. Quem abriu pode ler, tá? Quem quiser pode ler. Esqueci alguém. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Você leu qual? Romanos 7:7. Certo. Agora, Gálatas 3:22, por favor. Quem abrir pode ler. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé de Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Veja, a lei. Eu sempre reitero aqui esse versículo, porque é muito importante que vocês entendam. Vocês estão conhecendo a lei para conhecer o seu pecado, mas Cristo é suficiente para o resgate, porque senão você entra num lugar de pilha muito grande, de eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que viver. Não, está consumado, está pago. Você vai conhecer a vontade de Deus, você vai tentar sim praticar todos os dias a santificação, os mandamentos, aquilo que Deus requer do homem, mas entenda, você vai cair, você vai falhar, e Cristo é suficiente para te resgatar. Se não fosse assim, a gente não teria a necessidade de Cristo. Eu e você somos dependentes da graça, da misericórdia. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, é por isso que, repete, por favor, se ainda estiver aberto, Romanos 7:7. E diremos, pois, é a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. É isso. Se nós não tivéssemos a lei, o conhecimento daquilo que Deus disse para fazer, do que ele disse para não fazer, daquilo que é consequência para o que se escolhe fazer, nós não entenderíamos o nível do nosso pecado, da nossa dependência de Deus. Olha o que o texto diz. Espera aí só um minuto, tá? E aí a gente vê que ele diz assim, olha o texto, viu? Deus nos deu a sua palavra aos poucos e em parte ao longo de milhares de anos.
Nós chamamos a primeira parte da palavra de Deus de os livros da lei, o que a gente conversou um pouquinho no nosso último encontro, o Pentateuco, todos eles escritos por Moisés. Nesses primeiros 5 livros, Deus revela um pouco de como ele é e fornece leis acerca de como ele quer que as pessoas ajam. Há tantas leis na primeira parte da Bíblia e essas leis são tão difíceis de cumprir que nenhum de nós poderia jamais obedecer a todas elas, nem mesmo por um só dia. Isso porque nós somos pecadores por dentro. Nós, naturalmente, queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao invés do jeito de Deus. Lembra como nós iniciamos aqui com a apreciação da Torre de Babel? Eles eram um só povo, falavam uma só língua, eles estavam fazendo algo grandioso, digno de admiração, mas o fundamento não era obediência a Deus, e Deus desceu e interrompeu aquela construção e espalhou aquele povo segundo a sua vontade original, porque aquele povo estava fazendo com intenção má, com a vontade de exaltar o seu próprio nome, de desobedecer uma ordem expressa de Deus. Assim somos nós. As nossas vontades são corrompidas pelo pecado, por isso que nós precisamos tanto orar ao Senhor, dizendo: Pai, sonda se há em mim algum caminho que não te agrada, me leve por um caminho de retidão, que as bases do fundamento das minhas motivações de ensinar, de visitar alguém na prisão, no hospital, em dar uma comida a um morador de rua, em abrir uma empresa que tenha a visão missionária, enfim, o que for, em abrir uma comunidade de fé, que a minha intenção, o meu fundamento seja Cristo e apresentá-lo, seja glorificá-lo e gozá-lo eternamente, seja baseado nas regras de fé e prática do Senhor. Eu estou aqui com uma camisa nova, vocês, a maioria não percebeu, não foi? Não é a minha fardinha de sempre, não é azul, porque essa daqui, ó, é a nossa camisa das missões. A gente agora tem Eu aquela acho que a gente poderia comprar umas camisas para a gente entrar de camisa, todo mundo de camisa, eu acho. acho lindo. Já até posso visualizar um encontro presencial, a gente tudo com as camisas de Nova Criatura. Eu Eita, acho, glória. eu acho que a gente poderia. Não, já para ficar aqui na escolinha também da professora Amália, todo mundo de camisa, eu acho. Eu gosto dessa ideia, gosto muito. E aí, voltando para cá, essa camisa, imagine, eu começar, aqui tem o mapa de Alagoas, com a pretensão da gente ir a vários lugares do sertão, lugares para pregar o evangelho, para levar transformação e desenvolvimento social. Tá, mas e se a função, o objetivo dessa camisa, dessa comunidade for exaltar o nome da comunidade? É fazer conhecido o nome do pastor. Você entende? Ela pode alcançar construções incríveis. Ela pode até ser admirada e mover um monte de gente, como a gente viu na Torre de Babel. Um monte de figurinha ali. Depois eu quero que vocês apreciem essa tela com mais detalhe. Peter Bruegel, a Torre de Babel. Cada um ali, um monte de gente trabalhando, uma construção incrível, mas que já estava falida ao fracasso, ruindo por dentro. Então, que nós possamos estar sobre o fundamento correto, que é Cristo, fazer conhecido o nome de Cristo, usar a unidade, a comunhão, os recursos para fazer conhecido o reino, expandir o reino de Cristo, que é eterno, imutável, como a gente leu em Romanos 11. Percebam, aqui ele continua dizendo assim: há tantas leis que a gente não conseguiria sozinho. Lembrem da Torre de Babel. Nós naturalmente queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus. Quando Deus nos deu a sua lei, ele sabia que éramos pecadores e que nunca poderíamos cumpri-la. Então, por que Deus é Deus? Você pode perguntar. Deus, desde sempre, tinha planejado enviar o seu filho para salvar o seu povo do pecado. Mas ele sabia que o seu povo não creria que tinha necessidade de um Salvador, porque nós somos arrogantes, orgulhosos, presunçosos. E aí, sabendo que o seu povo não creria que tinha necessidade de um Salvador, a menos que entendessem o quão pecadores eles eram.
E aqui vale lembrar o testemunho que Tata trouxe no encontro passado. Veja o processo que Deus a levou a viver, né, Tata? Viver ali um encontro emocional, pessoal, ali em vários lugares, começou a confrontar ali, em meio os seus pensamentos, as suas dificuldades ali emocionais e até de saúde. O Senhor esteve presente, consolando, esteve presente, mostrando como Ele era, é e há de ser sempre na sua vida. E aí, diante dessa presença constrangedora, desse amor consumado, a gente vê que a nossa lei, a nossa força, o nosso braço de nada vale. Por isso, a lei precisava existir da forma que ela existiu. Primeiro a lei, primeiro o não cumprimento da lei, para você entender que sozinho você não pode. Não vai não, viu? Como aquele meme que tem, não vai. Você não consegue. Por mais que você se ache moralmente correto, eticamente correto, o fundamento vai ser orgulho, vaidade, soberba, expansão do próprio nome. E aí, quando ele chega no seu pior momento, quando você viu que sozinho você não dá conta, ele diz: Ei, mas eu já tenho um presente para você, o presente da salvação, o presente do sacrifício do meu filho, da suficiência de Jesus. E aí, quando nós cremos, porque nós precisamos crer e receber esse presente, porque senão você vai continuar vivendo nessa vida dissoluta, e é isso. Mas quando você recebe esse presente, você crê nesse presente, você passa a conhecer esse presente, a desfrutar desse presente, você veste esse presente e você deleita-se desse presente, você é transformado por esse presente. E aí ele diz: Deus sempre tinha planejado enviar o seu filho para salvar o seu povo do pecado. Mas ele sabia que o seu povo não creria que tinha necessidade de um salvador, a menos que entendesse o quão pecador ele era. Ao nos dar sua lei perfeita e santa, ele nos mostrou que é impossível agradarmos a ele por meio de nós mesmos. Como nós lemos em Romanos 7 e em Gálatas 3:22. Como o apóstolo. Agora eu quero ouvir vocês. Como foi que o apóstolo Paulo soube? Por meio de quê? Que era errado, cobiçar. Alunas dedicadas, aplicadas e atentas à aula. Da lei, exatamente. Por meio da lei, ele soube que era errado, o que era errado e que era errado cobiçar. O que esse versículo diz que as escrituras nos falam sobre todos os homens? Releia aí comigo, por favor, Gálatas 2. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. Gálatas 3:22, que ele diz assim: Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes nele. Lembra? Você precisa receber e crer no presente. Eu vou ler um pouquinho mais. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Lembra que a gente começou falando dos mistérios que estavam ocultos ali na palavra e que a gente só vai acessar quando a gente começar a responder a pergunta 3. A pergunta 3 é qual é a coisa principal que as escrituras nos ensinam. E ela nos ensina o que o homem deve crer acerca de Deus por meio da palavra. E o dever que Deus requer do homem. Então, nós precisamos acessar as escrituras. E Gálatas 3, a partir do versículo 23, ele está dizendo: antes que a fé viesse, nós estávamos guardados nessa lei. Você precisa conhecer onde é que estava guardado. Estava encerrado, havia um mistério ali. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, o caminho. Veja, a lei nos provou que sem Cristo a gente não ia conseguir. Que por mais que você tente ser correto, fariseu, você está fazendo por motivo egoísta, por orgulho, vaidade. Aí, esse reconhecimento, essa confissão é o aio, é o condutor para Cristo. A nossa necessidade e dependência de Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, debaixo do jugo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é lindo demais. A distinção humana, né? Daquilo que de rico e pobre, de brasileiro e israelita, de judeu e crente, de católico e evangélico, né? Tira todo esse lugar e derrama sobre o conhecimento de Cristo e nos faz viver esse lugar da fundamentação de que a coisa principal que as Escrituras vão nos ensinar é o que nós devemos crer acerca de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. E o dever que ele requer de mim e de você enquanto cristão, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja grego, seja católico, seja evangélico, a Escritura vai nos dizer, por meio de Cristo, o que nós devemos crer acerca de Deus e o que ele requer de nós. E aí, para finalizar esse trecho, ele pergunta: o versículo nos dá a razão porque as Escrituras nos dizem isso. Qual foi a razão? Que sem ele, pela lei, nós não conseguiríamos. Mas somente por meio do sacrifício de Cristo, nós conseguimos encontrar esse aio, esse caminho da salvação, da redenção, da restauração em Deus. E na quinta-feira nós vamos abrir aí 2 Timóteo 3,15, que a gente já até leu, mas abra aí. 2 Timóteo 3,15 e João 5,39. Eu vou começar pelo trecho para explicar a vocês o que esses versículos querem nos dizer. Ele diz assim: a Bíblia nos diz como Deus é. A maneira principal pela qual ela faz isso é mostrando a nós quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus. Ele é e não. E o que ele fez pelo seu povo. Sacrifício consumado, a cruz, pelos nossos pecados. Muito também foi desde pescador a médico. A gente viu que eles foram escritos em tempos distintos, durante muitos anos, e tudo se conecta, tudo está interligado. A gente fez um estudo sobre isso. Eu mandei no canal do Instagram, para quem ainda não acessou, vai lá também. E aí ele diz que a maneira principal pela qual ela faz isso é mostrando a nós quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus, e o que ele fez pelo seu povo. Muitos homens diferentes escreveram a Bíblia ao longo de milhares de anos. Uma vez que Deus lhes deu o que deveriam escrever, todos escreveram sobre a mesma verdade mais importante. Deus proveu a salvação para o seu povo através do seu Filho. Esta é a história de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a verdadeira teologia bíblica é isso. É você entender, desde Gênesis, com a criação, depois com a queda, depois com a restauração, com a redenção em Cristo Jesus e futuramente com a glorificação, desde de Gênesis a Apocalipse, o Senhor mostrando o plano perfeito da salvação, que é Cristo Jesus. Ele morto, ele ressurreto, ele glorificado. Então, essa é a história de toda a Bíblia. O Antigo Testamento olha para Jesus, o Salvador, que está por vir. E o Novo Testamento, ele olha para Jesus, o Salvador, que veio. Então, é a obra consumada, Cristo. E aí, em 2 Timóteo 3,15, por favor, quem abriu pode ler. Lê do 14, quem encontrou, tá? 14, 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas. Tô certa, né? Tô. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Continua? Não, tá ótimo. Veja aqui um adendo extremamente importante para mim e para você, que temos filhos. Você não deve
construir o seu maior legado de vida, né? Que é o ensino, a educação, a instrução dos seus filhos sobre um fundamento qualquer, um fundamento fadado a ruir, o fundamento que deve embasar a construção, o ensino, a admoestação, a exortação dos seus filhos é a palavra de Deus. Hoje nós temos inúmeros métodos. Temos disciplina positiva, temos disciplina Emília Pickler, nós temos a metodologia montessoriana, nós temos a pedagogia Waldorf, nós temos tantos métodos humanos, humanistas, de ensino, de educação, que eles parecem como a Torre de Babel. Algo incrível, uma construção digna de admiração, mas que estão fadados a ruir por dentro. Que a base da minha e da tua educação para as nossas crianças seja a palavra de Deus. Amália, eu me desesperei e agora ensinei disciplina positiva, eduquei pela pedagogia Waldorf, pela Emília Pica. Tá tudo bem. Lembra que está consumado em Cristo Jesus o que eu e você precisamos? Aqui é zero culpa e condenação. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você vai encontrar esse lugar de conhecimento com leveza. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Se você está carregando um peso religioso, um peso, seja lá de que natureza for, isso não provém do Senhor. Ele nos traz consciência, luz, exposição de pecado para redenção, para transformação de vida. Então, eu quero que você entenda e ensine a partir de hoje a importância. Amália, não sei para onde vai. Converse comigo no particular, no WhatsApp, no direct. Fale comigo, pode pegar meu número com o Ítala, eu vou lhe instruir com todo o amor do mundo sobre devocional, sobre o que quer que você precise aí para estar introduzindo na sua casa e vou lhe ensinar, lhe aconselhar a estar debaixo de uma cobertura espiritual que vai te discipular de perto, como eu fiz com o Tatá. Mas, de antemão, deixa eu dar um exercício prático que eu acho que eu até mencionei no nosso último encontro. Você pode pegar o livro de Provérbios, o livro de sabedoria e ler um provérbio por dia com a sua criança. Todos os dias, você vai gastar menos de 2 minutos por dia. Seja na sua refeição do café da manhã, do almoço, do jantar, quando você fizer uma refeição coletiva com a sua criança, faz um capítulo por dia com ela. Amália, mas só tem 31 capítulos. Aí você vai repetir todo mês o mesmo processo durante um ano. Você vai estar inculcando a sabedoria de Deus sobre a vida da sua casa, sobre os fundamentos da sua família. E isso é suficientemente necessário para esse início. Você vai reconhecer a Cristo em cada método, você vai ensinar a eles que não vai ser na força do braço, vocês vão orar ao Espírito Santo para que ele faça vocês cumprirem essas palavras de sabedoria. E vocês depois vão me contar a transformação e a mudança de vida que o próprio Espírito foi gerando aí em vocês, como ele vem gerando na nossa família de glória em glória. Então, esse poder da palavra, a profundidade dessa palavra para transformar, para ensinar, é o que é necessário para construir tijolinho por tijolinho, na minha, na sua casa, na minha, na sua vida, sob o fundamento correto. E ele diz assim, o texto, voltando para o nosso texto de quinta-feira, esse versículo diz que as escrituras podem fazer você sábio, você, sua criança, e quem mais você ensinar e instruir nessa palavra. A que sabedoria essa leva, a sabedoria de Deus. Agora eu quero que vocês leiam João 5,39. Quem abrir, por favor, pode ler. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai o quê? As Escrituras. Percebem? Porque eu insisto tanto com vocês nesse lugar de meditação na palavra de Deus, porque aqui a gente tá, gente, um dia, 2 horinhas no máximo conversando. Se você não examinar as escrituras todos os dias, você vai poder até praticar isso que a gente está conversando no final de semana. Chega na segunda, tu já tá meio... Gente, a carne está dominando. Lembra que a gente leu em Gálatas 5 do fruto do Espírito e o da carne? Você precisa alimentar o Espírito por meio da leitura das Escrituras. Examine as Escrituras.
Façam disso um hábito, uma rotina diária, um alimento diário para mim, para a sua vida. João 5,39. Repita, por favor. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É isso. Eu vou ler do 37 ao 41 para vocês. A minha Bíblia diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. Tem tanta gente buscando ouvir a voz audível de Deus, o parecer, um juízo, uma direção, uma profecia, mas como se tu nem conhece ele, tu não vai reconhecer a voz dele. Se você não conhece ele, um dia ele buscou se revelar que é a palavra de Deus. Você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus diariamente, para que quando o Senhor se revele de forma audível ou de forma em profecia, você possa reconhecê-lo. Senão tu vai ouvir Satanás e seus demônios falando a ti, ou instruções de homens e mulheres carnais, e vai estar achando que é Deus falando contigo. Porque tu não tem o crivo da palavra de Deus para julgar a profecia, como a Bíblia diz que deve ser julgada a profecia. Entende? Então, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim pelas Escrituras. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, vocês não creem em Cristo. Não crê, não conhece. E quer viver, quer ouvir, quer desfrutar? Vai não. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não recebo glória dos homens. Não, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. A Bíblia diz que ele sonda o coração e a palavra antes mesmo de chegar à boca. Então, que hoje eu e você possamos receber, aceitar esse convite de fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e pedir, Senhor, sonde se há em mim algum caminho que não te agrada. Leve-me por um caminho de retidão. Me faça mudar o alicerce, se eu estiver num alicerce de areia, se a minha construção estiver ruindo por dentro, Senhor, me ajude, mude a rota, me perdoe, eu me arrependo, eu quero fundamentar em Cristo e em sua palavra, e mergulhe no conhecimento das Escrituras todos os dias, que como a Bíblia diz no Salmo 119, 105, ela vai ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, ela vai lhe dar direção do que fazer na sua casa, na sua maternidade, na sua empresa, nas suas finanças, no seu casamento. E aí ele finaliza a quinta-feira dizendo assim, que João foi um dos homens que Deus usou para escrever a Bíblia. João 20, 31 nos mostra, ele pede que a gente leia para ver por que ele escreveu o que escreveu. João 20, versículo 31. Eu vou ler a partir do 29. A Bíblia diz assim: Disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ele escreveu o que escreveu, o nosso Deus deixou posto o que deixou na palavra de Deus para isso, para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós tenhamos vida no nome de Jesus. Amém? A sexta-feira eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque meu celular despertou aqui que vai descarregar. Está com 15% de bateria. Primeiro, a Bíblia mostra o que devemos crer sobre Deus. Então, ela mostra o que ele requer de nós e nos ajuda a ver que nunca poderíamos fazer tudo o que ele requer sem o Espírito de Deus. Nós precisamos de um Salvador.
as Escrituras nos mostram quem é esse Salvador. Quem é, minhas irmãs? Escreva aí nos comentários, eu quero entender se vocês estão entendendo. A Bíblia, a gente está vendo que ela nos mostra que sozinhos nós não conseguimos, que precisamos de um Salvador. É isso aí, Jesus. Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O que Ele fez para nos salvar e o que Deus quer que façamos é o que nós precisamos conhecer por meio de Sua palavra. O que Ele fez para nos salvar, minhas irmãs? Plano de salvação. Ele morreu, Ele se entregou, Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele nos deixou o Espírito de Deus para que nós pudéssemos ser gerados em nós o querer efetuar segundo a sua vontade, para que nós pudéssemos pregoar as boas novas, pregar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre esse plano de redenção e salvar as vidas das trevas para a maravilhosa luz. Então, finalmente, Deus mostra ao povo que creu em Jesus o que ele requer de cada um de nós. Não para que possamos ser salvos, mas para mostrarmos o quão gratos somos por ter sido salvos. Então, entendam. Quer dizer que porque a lei a gente não consegue cumprir toda, a gente não vai viver mais nada da Bíblia? O Antigo Testamento é todo mentira? A gente não precisa mais nem ler? Não. A gente busca conhecer e praticar por amor a Cristo, pelo que Ele fez por nós e porque Ele nos disse que aquilo dali era um modo de viver que glorificava o nome dEle. Mas já entendemos que sem o Espírito de Deus nós não conseguimos seguir, permanecer, dar frutos nesse lugar. Então, ele diz: uma vez que cremos em Jesus, nós tememos fazer o que lhe desagrada, justamente porque o amamos muito, porque ele nos amou primeiro. Conhecer a Bíblia e como ela diz para vivermos é a melhor forma de termos certeza de que estamos vivendo da forma que agrada a Jesus. Salmo 119. Quem fez a lição de casa do nosso encontro passado? Quero ler o Salmo 119 todinho. Vocês estão acumulando lição, eu não acredito não, gente. Eu não acredito não, Charlene. Gente, me ajuda a lhe ajudar. Façam as lições de casa que é para edificar a vida de vocês, tá? O Salmo 119, no versículo 9 ao 11, ele vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, que vocês possam esconder essa palavra. Vocês já estão aí agora com o Salmo 119 e com Provérbios inteiro para ler, tá? Para que vocês possam guardar esta palavra no coração de vocês. Não é por quantidade, não. Não vá pegar o Salmo 119, ler todo de uma vez, checklist. Não, eu quero que vocês me ouçam, se deleite. Faça durante a manhã um bloco, durante a tarde outro bloco, durante a noite outro bloco. Eu vou até enviar no nosso grupo. Eu não sei se eu consigo enviar vídeo, parece que não, né? No grupo do WhatsApp. Eu vou tentar, que é de uma senhora de 62 anos de idade, recitando, uma senhora que é mãe de uma das pastoras da nossa comunidade, recitando o Salmo 119 completo, de cor. Então, vai ser uma inspiração para que vocês pelo menos leiam, tá? Para que vocês conheçam, para que vocês guardem no coração, anotem em um caderninho, deem, façam um quadro escrito e coloquem na sua casa, ou deem a seu filho, sua filha de presente um caderninho escrito com o Salmo 119, enfim, faça a estratégia aí que Deus colocar no seu coração, mas repasse esse conhecimento, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Propaguem na sua casa, na sua comunidade de fé, no seu trabalho, enfim. Faça o Salmo 119 de leitura, de meditação, porque ele nos ensina a importância da palavra de Deus, de guardá-la no nosso coração, para viver um caminho justo e reto. E o Provérbios,
o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, de coisas que devemos fazer dentro de casa, de como educar os nossos filhos, de como nos relacionar com a nossa esposa, da esposa, em Provérbios 31, como se relacionar com seu marido, com seus filhos. Então, é um livro de sabedoria para tudo, para empresários, como agir, princípios de finanças, princípios de rotina, tem tudo ali dentro. Então, façam esse exercício prático, tá bom? Não fiquem só como ouvintes, mas como praticantes da palavra de Deus. E para finalizar, o sábado, que é o nosso dia de hoje, sábado, capítulo 7 de Mateus, versículo 24 ao 27, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje para a glória de Deus. Essa parábola que ele vai trazer aqui para nós, em Mateus 7, do 24 ao 27, ele diz assim, eu vou ler do 21, porque a parábola é do 21 ao 29, tá? Diz assim, a palavra de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Vejam, aqui se fala sobre duas construções, e por isso nós começamos com a Torre de Babel. Essa ilustração, essa obra de arte tem que ficar cravada aí na tua mente, no teu coração, para que você se pergunte, analise. Na minha maternidade, eu tenho construído sobre a areia ou sobre a rocha? No meu casamento, eu tenho construído sobre a areia ou sobre a rocha? Na minha vida profissional, eu tenho construído sobre a areia ou sobre a rocha? No meu ministério, eu tenho construído sobre a areia ou sobre a rocha? Na minha vida cristã, eu tenho construído sobre a areia ou sobre a rocha? Veja, perceba que as dificuldades, as tribulações, as tentações vêm sobre as duas casas. A que foi construída sobre a areia e a que foi construída sobre a rocha. Mas a que está sobre a rocha, que é Cristo, os ventos batem, como ele diz, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram sobre aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, versículo 25. E a mesma casinha que aparentemente talvez ela fosse, quando eu vou ali e eu penso nos passeios de museu online, que eu não fui pessoalmente ainda, mas nos passeios que eu vou online, seja sobre o Coliseu, seja de museus como o Louvre e tantos outros, você percebe ali construções incríveis, coisas lindas, e os castelos da Inglaterra, você vê ali construções que já passaram milhares de anos e eles perseveram naquele lugar incrível, belo, contemplativo, que ao contrário da Torre de Babel, ela, né, foi destruída ali, ela era consumida por dentro, nesse exemplo prático de Peter Bruegel, ilustrativo de Peter Bruegel, e a gente gosta tanto de admirar aquilo que perpassa por isso que essa admiração que eu tenho particularmente pela arquitetura clássica, pela educação clássica, pelos livros clássicos, eles perpassam o tempo e continuam em sua essência construídos, embasados, fundamentados sobre rochas.
do conhecimento, do saber, e nós sobre o conhecimento de Cristo. Então, essa construção de um casamento sobre Cristo, sobre uma maternidade sobre Cristo, uma comunidade sobre Cristo, uma empresa sobre Cristo, ela vai passar pelas dificuldades? Vai! Igual a qualquer outro, só que a diferença é que ela não vai ruir, ela não vai falir, porque a rocha inabalável é o alicerce. Cristo é suficiente. E quando a tempestade vem, nós clamamos, nós adoramos, nós buscamos em Deus e na sua palavra a suficiência, a redenção, o perdão, a misericórdia, a direção, e somos reerguidos, permanecemos em Cristo Jesus. E ali ele diz o seguinte, após essa reflexão da parábola lida, ele diz o seguinte para finalizar: quem é como o homem que constrói sobre a rocha? O cristão que vive por meio da palavra, meus irmãos. Quem é como o homem que constrói sobre a areia? Aquele que vai na força do seu próprio braço. Aprender o que a palavra de Deus diz, sem fazer o que ela diz, é uma tolice. De nada vale você estar aqui todos os sábados, você está na sua comunidade de fé todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, todos os sábados, todas as sextas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você não viver essa palavra, se você não colocar em prática, se você não transformar a sua vida, se você não crer suficientemente na pessoa de Cristo, se você não viver por meio do Espírito que habita em mim e em você. E ele diz: se nós conhecemos e amamos a Jesus, queremos fazer o que ele quer que façamos. Você pergunta a Deus: Pai, o que o Senhor deseja de mim no casamento? Pai, o que o Senhor deseja de mim na maternidade? Senhor, o que o Senhor requer de mim nessa empresa? Só temos 10 minutos. O que o Senhor requer de mim? 10 minutos não, 10% de bateria. O que o Senhor requer de mim nessa comunidade de fé? O que o Senhor quer que façamos? Para saber o que Ele quer que façamos e como fazer isso, nós precisamos conhecer o quê? A Bíblia. E é por isso que nós estamos na pergunta 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, se comprometa a ler as Escrituras, a meditar nela, a pedir auxílio do Espírito Santo para diariamente ter esse compromisso de conhecer a palavra de Deus, para que você entenda o que ele requer de você, o que ele quer que façamos, para que você entenda quem Deus é e como agradá-lo e como glorificá-lo, que é a nossa primeira pergunta do catecismo. Para saber o que ele quer que façamos e como fazer isso, nós precisamos conhecer a Bíblia. Ela nos dará tudo o que nós precisamos para conhecer quem Deus é e o que ele requer de nós. E ele finaliza com 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Veja que só hoje nós voltamos 3 vezes nesse mesmo capítulo, porque tamanha é a sua importância. E finalizamos com ele mais uma vez. Só que ao invés do 16 ao 17, nós vamos novamente do versículo 14 ao 17 de 2 Timóteo 3, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você não me tem todos os dias na sua casa, você não tem o seu pastor todos os dias na sua casa, mas você pode todos os dias
pedir essa sabedoria, acessar essa sabedoria, essa instrução que é útil para redarguir, para te instruir, para te direcionar na tua casa. Então, por hoje é isto. Tem alguma dúvida nos comentários, Tatá, que eu possa responder brevemente? Não, só tem aquela que veio Eita! da Nica, passada. a gente pode começar por ela e não Foi. concluímos. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar, eu preparei todo o estudo sobre ela, eu vou mandar agora, não vou esperar nem para mandar depois, eu vou mandar agora ao terminar por áudio e com as fotos do estudo lá no No canal do Instagram. canal. Glória a Perdoem, Deus. eu não vi, não me recordei de fazer isso antes, tá bom? Ela, Vou, mas ela, a gente até tinha dito que ia chamar lá no canal. Só isso. maravilha. E a Raquel agradeceu porque esse estudo de hoje veio na hora certa para ajudar ela no espaço. Ela foi chamada para ajudar no espaço bíblico infantil da igreja. Ai, que Faz incrível, parte glória para a Deus. contar para a palavra para as crianças. E agora ela vai se esforçar ainda mais no estudo das escrituras. Louvado Sim. seja Deus. Minha irmã Raquel, eu oro para que o Senhor te abençoe. Tem tantas pessoas trazendo para o Ministério Infantil um lugar humanista, de diversão, de brincadeira, de cabideiro infantil. Deixa eu te dar uma palavra, Raquel. As crianças, quando elas tentaram se aproximar de Cristo, os discípulos disseram: sai daqui, tentaram impedir. Sabe o que Cristo disse? Ele pegou elas no colo e ele as abençoou como discípulo, como filho. Então, entenda, eles são capazes de entender o que o Espírito vai instruir ao coraçãozinho deles. Não dê distração a essas crianças. Pregue Bíblia, arrependimento, conte a ele o super-herói que Cristo é, melhor do que qualquer um que a Marvel possa apresentá-los. Mostre a ele o que Cristo fez por eles. E essas crianças crescerão na graça e no conhecimento de Deus com poder que eu e você não temos hoje, porque conhecemos depois de adulto a pureza com que eles se aproximam de Cristo, a abertura do seu coração, eles vão num lugar de fé, como aquele jovem que apresentou 5 pães e 2 peixinhos e viu uma multiplicação extraordinária. Então, entenda o poder, a preciosidade, o privilégio que você está tendo de pregar para crianças. Dê o seu melhor, não dê o que lhe sobra, estude a palavra, planeje a palavra, fale comigo no particular que eu vou lhe indicar uma Bíblia que é só para pregadores de crianças. E essa Bíblia é extremamente completa, uma Bíblia de estudo excelente. Então, não se percam achando que pode fazer de qualquer jeito, porque é com crianças. Eles são preciosos aos olhos do Pai, tá? Vamos orar para finalizar? E corre para lá para o Instagram que eu vou mandar lá o estudo sobre a pergunta da nossa irmãzinha. Me manda o print, tá bom, Tatá? Para eu ser fidedigna à pergunta. Pai, nós te louvamos, Senhor, te rendemos graças por mais um dia em que o Senhor, através do teu Espírito, nos ensinou. Senhor, nós te louvamos porque sabemos, Pai, que sem o teu Espírito nós não conseguiríamos entender a tua palavra, nós não conseguiríamos acessar as tuas escrituras, ó Deus, mas por meio do sacrifício de Cristo consumado, nós entendemos que a lei foi paga, os nossos pecados foram perdoados e nós vamos tentar, meu Deus, viver de forma agradável a Ti, em resposta ao Teu amor primeiro, em resposta ao Teu sacrifício por nós. Então, Pai, que nós possamos ter o desejo, a sede, a fome de conhecer as Escrituras, de conhecer a pessoa do Espírito Santo, para entender a forma de Te agradar e de Te glorificar. Que nós possamos mergulhar no conhecimento das Escrituras, entendendo a coisa principal que as Escrituras nos ensinam, que é o dever que Deus requer de nós e o conhecimento de quem Deus é. Senhor, nos revela quem Tu és para nós, em nós e através de nós. Senhor, nos revela o que o Senhor deseja de nós na nossa maternidade, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na nossa profissão. Senhor, nos revela a tua vontade e nos ajuda a obedecê-la e a praticá-la para não sermos apenas ouvintes, construindo castelos, torres, como a de Babel, que são admiráveis por homens, por pessoas, mas que estão ruindo por dentro, Deus. Há casamentos ruindo por dentro, Deus. Ainda que as fotos estejam lindas, ainda, meu Deus, que os filhos não conheçam as dificuldades, há casamentos ruindo, Deus. Há ministérios ruindo, Senhor.
Tenha misericórdia do teu povo, Deus. Não deixe que eles pereçam por falta de conhecimento, mas que eles venham a conhecer a tua vontade, as tuas escrituras, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor é para nós, quem Deus é. E assim, meu Deus, eles possam fazer construções, como nós lemos em tua palavra, firmados na rocha que é Cristo. Os ventos virão assim como vêm para as construções que estão sobre a areia, mas nós não ruiremos, Senhor. Nós não seremos abalados, porque Cristo é suficiente. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ensine a construir tijolinho por tijolinho no alicerce que é Cristo e a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, e envio as minhas irmãs em paz, para a glória de Deus, em um dia cheio da tua presença e da tua palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amo tudinho, tá? Deus abençoe. Espero vocês lá no canal. Beijo, tchau. Beijo.